Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sou o pastor Reinaldo Silva e eu gostaria de ler no capítulo 7 do livro de Juízes, apenas o versículo 10. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 10, diz assim: E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Essa é uma revelação que Deus está dando para Gideão. Deus está dando para Gideão uma direção. E eu considero muito importante quando nós andamos em uma direção de Deus. Quando Deus dirige, quando Deus orienta, as coisas realmente fluem debaixo de uma direção de Deus. Gideão foi um dos juízes de Israel. A época dos juízes durou aproximadamente um período de 360 anos. A época dos juízes foi a época pós-Josué, quando Josué é levado para a eternidade. Ele não preparou um substituto, ele não formou um substituto como Moisés fez com ele. Por que Josué não formou um substituto? Porque a ideia de Deus era ser o governo teocrático de Israel. Deus não queria que Israel tivesse homens reinando sobre a nação como as demais nações pagãs. A ideia de Deus era governar Israel através de leis, através de mandamentos, através do trabalho dos sacerdotes e das mensagens dos profetas. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas na época em que Josué foi levado para a eternidade, a nova geração foi chegando. Alguns dos anciãos que cooperaram com o ministério de Josué também morreram, e o povo ficou sem uma direção. Na verdade, eles não quiseram a direção daqueles que estavam sendo levantados por Deus. E vieram muitas ruínas sobre o povo de Deus que estavam plantados já na terra de Canaã. E a Bíblia diz que eles se lembraram de Deus e começaram a clamar. E aí começou o período dos juízes no ano 1390. Deus levanta o primeiro juiz chamado Otoniel, que inclusive era sobrinho de Caleb e também se tornou genro de Caleb, porque ele casou com a filha de Caleb chamada Axa. Caleb teve esse privilégio de ver o seu filho, ou seja, o seu genro, ser juiz sobre o povo de Israel. O ministério de Otoniel foi um ministério de 40 anos. Durante o tempo que ele livrou Israel, houve paz em Israel. Depois ele morre, termina o seu ministério, aparece no cenário da história um outro juiz, e assim vão aparecer no cenário da história durante o período de 360 anos, 14 juízes. O primeiro juiz, a gente sabe que foi Otoniel, e o último, Samuel, que tinha um ministério tríplice, foi juiz, profeta e sacerdote. Nós temos juízes aí que se destacaram, né, as suas histórias, os seus feitos. Sansão, que tinha um mistério com Deus por ser nazireu, né? Nós tínhamos aí o Jefté, que era filho de uma prostituta, né? Vai aparecer uns homens aí que Deus vai usar. Vai aparecer a Débora, profetisa das palmeiras, né? Então vão aparecer diversos juízes, e terminando com Eli, com Samuel, desculpa. Mas é interessante que na época que Deus levanta Gideão para o ministério que Deus tinha lhe designado, Deus vai chamar Gideão em uma época de crise. Quando o ser humano está em crise, não está vendo nenhuma perspectiva, não está vendo direção, são nesses momentos que Deus chega. Nós temos casos e mais casos dentro das Escrituras Sagradas, de todas as vezes que Deus chegou quando o povo estava vivendo uma situação caótica, e principalmente quando há um clamor do povo.
O primeiro encontro de Gideão com Deus foi através de um anjo. O anjo chega para Gideão. Gideão está malhando trigo em um lagar, no lugar inapropriado. O lagar era um lugar adequado para confeccionar vinho, para pisar as uvas e fazer o suco e o vinho. Mas é nesse lugar inadequado para se malhar trigo que Gideão está fazendo o seu trabalho para escapar ou para guardar um pouco de comida para a família não morrer de fome. Eram momentos muito terríveis que Israel estavam vivendo na época que Deus levanta Gideão. E o anjo chega para Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo diz isso para Gideão, ele vai falar com muita sinceridade, dizendo: como é que o Senhor é comigo? Como é que o Senhor está conosco e nós estamos sofrendo na mão dos midianitas? O anjo começa um diálogo com Gideão naquele momento. Eu acho muito bonito isso aqui, capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrerita, e Gideão, seu filho. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Gente, deixa eu repetir aqui que essa leitura não ficou muito bacana, não. Eu não fiz as pontuações adequadas. Deixa eu recapitular. Capítulo 6 de Juízes, versículo 12. Diz assim, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha o que o anjo fala para Gideão. Isso aqui é muito lindo. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quando o anjo traz para Gideão a palavra de incentivo, dizendo para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele retruca na hora. Ele disse: se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas que o Senhor fez no Egito, aquelas que os nossos pais nos contaram? O anjo encontra a resposta, diz para ele assim, capítulo 6 de Juízes, versículo 14. Então o anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gente, eu estou falando aqui que Deus está levantando um homem em crise. As coisas não estavam fáceis para Gideão e para sua família. Ele estava vivendo uma crise. Por que ele estava vivendo essa crise? Porque eles estavam escondendo a própria comida dos inimigos, malhando trigo em um lagar, num lugar inapropriado, inadequado. E chega agora alguém e diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele retruca na hora, ele não aceita que Deus esteja com ele e esteja acontecendo as catástrofes que estão acontecendo. Mas o anjo que veio por ordem de Deus, que tem o entendimento da crise de Gideão, olha o que é que o anjo diz, o versículo 14. Então o anjo do Senhor olhou para ele. Deus ainda olha para quem ele chama, viu? Presta atenção, talvez você esteja nos assistindo agora e esteja vivendo uma crise daquela. O Senhor olha em direção da sua vida. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai
nesta tua força. Gente, eu estou dizendo aqui para vocês que o anjo está falando com um moço chamado Gideão que está em crise, está desgostoso com a vida, com a situação, mas ele tem boas lembranças daquilo que lhe contaram do que Deus fez no passado. O anjo olha para ele e diz: vai nessa tua força. O anjo sabia que Gideão não estava bem emocionalmente. Claro que não estava, gente. Ele retruca na mesma hora: como é que o Senhor é conosco se os midianitas estão pegando a nossa comida? O anjo diz: vai nessa tua força. O anjo não perguntou para ele: está orando muito, Gideão? Está buscando muito a Deus? Se você tiver, Deus vai te levantar. Deus disse: vai nessa tua força. Gente, é aqui onde entra uma revelação. Deus é capaz de levantar alguém que está em crise, que está numa situação complicada. Deus é capaz de levantar essa pessoa, forjar ela, treinar ela e preparar para toda boa obra. É isso que nós vamos entender dentro dos textos da Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda. Vamos continuar. O versículo 14 de Juízes 6. Vai e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só a ordem. O versículo 15. Ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Gideão estava sendo sincero. Ele não sabia como livrar Israel. Aquela palavra entrou como uma flecha, mas na mesma hora ele já dá uma resposta para o anjo: como é que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? Gente, primeira coisa que eu quero que você entenda: quem Deus chama para a obra, Deus dá as ferramentas adequadas. Deus não vai chamar você para a obra e lhe abandonar. Deus vai ser o seu assessor, ainda que algumas vezes Deus esteja invisível. Deus está cuidando do seu ministério, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu chamado. Quanto a isso, eu não tenho receios em dizer para você: Deus chamou você e Deus vai suprir as necessidades, Deus vai prover o necessário, porque você está fazendo uma grande obra para o Deus dos exércitos de Israel. Vamos prosseguir. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Essa foram as palavras de Gideão para o anjo. Primeiro, como é que eu vou livrar Israel? E ele olhou para as suas condições e disse: eu sou da menor tribo de Israel, e eu sou da menor família. Nós somos a menor família dessa tribo, família mais pobre, a família de Manassés. E o versículo 16: e o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és tu que falas comigo. Ele pediu a Deus, ao anjo de Deus, que lhe desse um sinal. E olha o que é que ele propôs ao anjo. O versículo 18 de Juízes 6. Rogo-te que daqui não se aparta até que eu volte e traga o meu presente e o aponte perante ti, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Deus espera o tempo que for necessário para você se dispor a entrar na direção dele, para que a obra dele seja realizada. Você pode até fazer os seus projetos, ter os seus planos, e tudo aquilo que for louvável e for aprovado por Deus vai permanecer. Caso contrário, Deus até entende você, a sua preocupação, as suas ideias. Olha a ideia de Gideão: foi buscar um lanche para o anjo, uma comida. Versículo 19: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse:
toma a carne e os bolos sem fermento e põe-os sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo, e assim o fez. A pedra estava representando um altar para Gideão colocar o sacrifício. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Olha que coisa linda, né? O anjo recebeu o presente de Gideão, o sacrifício. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, o primeiro altar de Gideão, ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em holocaustos com a lenha que cortares do bosque. Gente, a chamada de Deus, quando acontece na vida de um homem, Deus começa a lhe dar direção, Deus começa a lhe envolver em desafios. Olha o desafio de Gideão: derrubar o altar de Baal que estava nos termos do seu pai, pegar o bosque que ficava ao pé da imagem de Baal, cortar toda aquela lenha, matar um dos bois e oferecer em sacrifício a Deus num altar, num lugar conveniente. Essa foi a ordem do anjo. Vamos ver o que aconteceu. O anjo mandou derrubar a estalta de Baal e cortar o bosque. Foi muito forte. Porém o Senhor lhe disse, o versículo 26: E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume do lugar forte, no lugar conveniente. Isso aqui a gente já leu. 27: Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Às vezes tem tarefa na obra que é para você fazer em parceria. Tem tarefas na obra de Deus que Deus quer que você junte pessoas, que você envolva pessoas. Aprenda a trabalhar na obra de Deus com parcerias. Não se sinta uma pessoa exclusiva a ponto de não precisar de outras pessoas. Gideão está se envolvendo num chamado do próprio Deus. Ele está tendo experiências com o anjo de Deus enviado do céu. Mas quando o anjo lhe manda derrubar o altar do seu próprio pai, o altar de Baal, cortar o bosque, ele vai delegar a tarefa para homens. Aprenda isso. Não faça de forma exclusiva ou solitária, que é a palavra mais correta, aquilo que Deus quer que você faça em equipe. Gideão então chama 10 homens daquela cidade e não fez isso, não fez de dia, mas fez de noite. Ele deixou para ir de noite. Tem direção que Deus dá da obra e dá estratégia. Gideão foi fazer aquilo que Deus ordenou no período da noite, para que não viesse um ataque rápido e aquilo que era projeto de Deus não se concretizasse, né? O versículo de número 28: Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que lhe fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez tal coisa? E investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Vamos lá, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que
Quando Deus chama você para determinadas tarefas árduas, espinhosas, desafiadoras, essas coisas que Deus usar você para fazer serão descobertas. De uma forma ou de outra, um tempo ou outro, se manifestará aquilo que você fez em prol do reino de Deus contra as obras de Satanás. Os homens acordaram de madrugada e não acharam o altar de Baal em pé. O altar estava derribado. A lenha do bosque, a madeira do bosque tinha sido cortada e transformada em lenha. E eles, perguntando e inquirindo e investigando, descobriram que foi Gideão, filho de Joás, que fez essas coisas. O versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tire para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram-se contra ele: contendei-vos vós por Baal, livrar-o-ei-vos, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Gente, olha quem é que Deus vai usar para defender Gideão. Gideão tinha mexido, vamos usar um termo aqui bem prático, num ninho de cobra. O seu pai poderia se revoltar, porque até o momento seu pai, pelo texto a gente entende que ele estava vivendo um período de idolatria. O altar de Baal estava nos seus termos, estava aonde ele morava. E olha só quem Deus vai levantar para lhe defender, para ser o seu parceiro, o defensor do seu ministério. Quando os homens dizem: tirem Gideão para fora, seu filho Joás, que a gente quer matá-lo, ele derrubou o altar de Baal e cortou o seu bosque. Gideão, o pai de Gideão é tomado de autoridade e diz: se Baal é Deus, ele que defenda-se, porque derrubaram foi o altar dele, não foi nada nosso, foi o altar dele. E os homens ficaram tão indignados que gritaram naquele momento, o versículo 32, por isso naquele dia eles chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Os homens atenderam a solicitação do pai de Gideão. O versículo 33: e todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abizerritas se ajuntaram após ele. Há uma coisa aqui interessante: o relacionamento com Deus vai se manifestando. Gideão derriba o altar de Baal, oferece um sacrifício a Deus em um altar novo. Agora começa a acontecer uma coisa nova. O Espírito de Deus, que não era dado como é dado hoje na época do Novo Testamento, no Velho Testamento, na época veio-testamentária, o Espírito do Senhor era derramado por medida, por porção. Mas hoje é com abundância para quem crê. O Espírito de Deus se apodera de Gideão, reveste a Gideão. Ele toca a buzina e os abizerritas se juntam a ele como se fosse um só homem. O versículo 35: e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Arceia, a Zebulon e a Naftali, que ainda saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo de lã, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Gideão fez uma prova, colocou um velo de lã seco, e olha o resultado. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só o novelo
fique seco em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco e toda a terra havia molhado. A resposta de Deus para Gideão, para confirmar o seu ministério, foi com exatidão. Agora Gideão vai, capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham no arraial dos Midianitas para o norte, no vale perto do outeiro do Moré. E disse o Senhor a Gideão: é muito povo. Isso aqui eu vou comentar com vocês, que é muito interessante. Quando Gideão tocou a buzina, chamando o povo para a batalha, tudo numa direção de Deus. E o Deus que é o dono da obra, que cuida dos detalhes da chamada, olha para Gideão e diz para Gideão: Gideão, tem muita gente aí reunidas para essa batalha. Se esse povo vencer a batalha, eles vão dizer que foi a força deles. Gideão faz o seguinte: você vai dizer para eles, quem for covarde e medroso, Deus usou essa palavra, voltem para suas casas, para suas tendas. Gideão falou isso, 32 mil pessoas estavam ali, 22 debandaram, 22 mil, ficaram apenas 10 mil. E Gideão ainda ficou meio assim, porque de 32 mil ia embora 22 mil. O que é que acontece agora? 10 mil ainda é muita gente, mas Deus falou: Gideão, tem muita gente, você vai fazer um outro teste. Você vai pegar esses homens, vai levar eles para tomar água, separe um do outro. A ordem de Deus foi essa: aquele que toma água, como toma água o cão, separa para um lado. O que tomar diferente, você separa para o outro lado. Tinha soldados que chegavam para tomar água, segurando a arma e bebendo assim, ó, igual um cão. O cão bebe água meio assim, em lugares de águas correntes, né? Desse lado aqui, os que beberam igual um cão, um cachorro, 300 pessoas apenas. Desse lado, 9.700. Deus falou: Gideão, as 9.700 mande que elas voltem, porque com esses 300 homens você vai vencer os midianitas. E Deus deu estratégia para Gideão, mandou ele pegar 300 cântaros, dar um para cada um, dividir num grupo de 100, colocar uma buzina na mão para que ele tocasse, e aqueles homens jogassem os seus cântaros, os seus vasos com a tocha acesa. E é interessante que no capítulo 7, versículo 10, onde fizemos leitura aqui no início, Deus falou assim: e se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Gideão agora está de madrugada, ciente de que havia uma multidão muito grande de midianitas, de amalequitas e povos do Oriente estavam ali nos termos do lugar onde ele estava, na proximidade onde ele estava. E Deus falou para Gideão: Gideão, você vai com esses 300 homens vencer essa multidão, mas se tu não estiver acreditando, você vai descer ao arraial dos midianitas agora de madrugada, e eu vou te mostrar um sinal. Mas se tu tiveres com medo de descer sozinho ao arraial dos midianitas, pega Purá, o teu moço, e leva ele com você. Aqui eu aprendo uma baita de uma lição com a palavra de Deus, com a direção de Deus, com a vontade de Deus. Eu aprendo o seguinte: para Gideão derribar o altar de Baal, ele chamou 10. Para descer e ver uma revelação, Deus manda ele chamar Purá, o seu moço. Um moço extremamente confiável, guardador de segredo. Gente, olha aqui, tem coisa do nosso ministério que não deve ser partilhada, não deve ser partilhada para quem Deus não quer que você partilhe. Aqui Deus falou: leva só Purá. E eles foram, ele e Purá desceram ao arraial. Quando chegaram no arraial, ficaram às escondidas, sem se manifestar, que tem hora que Deus esconde você para determinadas revelações e determinadas coisas que Deus quer fazer. E sabe o que aconteceu?
Purá e Gideão ficaram bem escondidos num lugar e ninguém os viu. E eles ouviram quando um dos moços, que era do exército dos midianitas, estava contando o sonho ao outro e falou assim: olha, eu tive um sonho. E disseram: que tipo de sonho foi esse? Ele disse: eu tive um sonho que um pão de cevada passava no arraial, derrubava a tenda do nosso capitão e fazia uma destruição. Alguém na hora lá no arraial interpretou, disse: é a espada de Deus que está com Gideão. Aí Gideão tomou posse daquela revelação que o moço estava contando para o outro, pegou Purá, voltou e foi executar a estratégia que Deus tinha lhe dado. E o resultado foi extraordinário. Eles venceram os midianitas, e Deus vai fazer você vencer.